Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer aqui que eu sou uma grande apreciadora da literatura russa. Não é nenhuma novidade, né, para quem gosta de literatura, de que os russos fizeram escola, são grandes escritores. Eu posso citar aqui muitos nomes, né? Dostoiévski, Tolstói, Bulgakov, Gogol, Chekhov, enfim, muitos são os nomes. Alguns escreveram muito e, assim, verdadeiros calhamaços. Por exemplo, Guerra e Paz, do Tolstói, dependendo do tamanho da letra, da edição, pode passar das 1000 páginas. Em termos técnicos, eles costumam ser muito bons, que é um exemplo de como se escreve um romance muito bem escrito, em termos de estrutura, em termos técnicos, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um bom exemplo. Então você tem aí realmente uma literatura muito rica em termos psicanalíticos, em percepções, bem interessante. E dentre esses clássicos que valem a pena serem lidos, eu trago aqui um hoje que é uma obra para mim assombrosa, tanto em aspectos técnicos como em seu conteúdo. Eu me refiro à Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. É um livro que tem 96 páginas, pelo menos na minha edição, isso pode variar um pouco, e, enfim, em torno de 100 páginas de um conteúdo ricamente trabalhado e é tido como uma obra-prima, né? Porque é tido como uma novela perfeita, que é um exemplo de como se escreve uma novela, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch é uma novela que foi publicada em 1886, bastante enxuta e bastante densa. Enquanto eu falo sobre a obra, eu vou disponibilizar algumas imagens do escritor. O Tolstói teve vida longa, teve vida bastante extensa, muitos filhos, e há imagens dele em vários momentos da sua vida e em vários lugares onde ele viveu. Então eu vou disponibilizar algumas dessas imagens, assim como imagens de obras, de outros títulos do autor. Bom, o Ivan Ilitch, ele era um funcionário público, ele era juiz do Fórum Criminal. E a vida do Ivan Ilitch, ela era, usando as próprias palavras do livro, das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Isso está no início do segundo capítulo. E a obra, a história que a gente lê, vai meio que comprovar essa constatação. Ivan Ilitch viveu 45 anos. Sua vida, antes dele ficar doente, é narrada em apenas 2 capítulos, que são o segundo e o terceiro. O primeiro capítulo é dedicado ao velório, que é quando a gente tem contato com Ivan Ilitch, que é o protagonista, e o seu círculo social, as pessoas que vão ao seu velório. Os outros capítulos, do 4º ao 12º, são destinados a narrar os cerca de 4 meses em que ele ficou doente e veio a falecer. Ivan Ilitch viveu em um período em que se estabelecia de maneira predominante o modo de viver burguês. Isso foi na década de 80 do século XIX. Veja que a burguesia até então não tinha, na maioria dos países, o poder político, mas tinha supremacia no âmbito cultural e moral, que é o caso da Rússia. Havia uma diferença clara com relação ao modo de vida anterior ao despontar da burguesia. Com o seu surgimento veio um pacote de coisas. As relações sociais deixaram de ser estanques, rígidas. Passou a ser possível certa mobilidade social. Desse modo passou a existir uma competição mais individualista. Isso tudo substitui a questão aristocrática que predominava na sociedade russa até então.
A ideia de mérito passou a predominar, assim como a possibilidade de mobilidade social, como eu acabei de dizer. A conduta individual passou a ser valorizada. Enfim, houve mudanças e consolidação de novos paradigmas. Veja que na Rússia czarista da década de 1880, quando se passa essa história, esse processo ainda era muito incipiente, mas é claro, já se fazia sentir. Ivan Illich é um sujeito que quer progredir na vida, ele quer melhorar de vida. Um pouco do que a gente vive hoje, né? Apesar do contexto ser completamente diferente. É como se o Ivan Illich só existisse se ele conseguisse progredir. Veja que o foco da novela é na morte do Ivan Illich, não na vida. Os 45 anos que ele viveu são rapidamente resumidos, diferente da morte que ocupa grande parte do livro. O que a gente percebe é que antes de se descobrir doente, Ivan Illich vive uma vida média, uma vida comum aos seus iguais. Seu maior objetivo parece ser buscar aquilo que as camadas socialmente superiores a ele ofereciam como modelo. Ele quer atingir determinado patamar social e financeiro. Ele quer ter uma boa posição, dar uma boa casa, uma boa vida para a família. Há assim uma espécie de esvaziamento de sua individualidade, de sua singularidade. Ele é mais um na máquina burocrática, no sistema que ele alimenta e que lhe fornece energia para que ele possa continuar alimentando. Ivan Illich tem uma vida familiar sem maiores problemas, mas sem paixão. Não há uma cumplicidade verdadeira com a sua esposa e seus filhos. Sua vida se volta para o trabalho. Nos é narrado que ele tira uma licença para viajar com a família em certo momento, mas a ausência das atividades profissionais o leva a uma angústia profunda. É o trabalho o que lhe dá individualidade. Outra coisa, o mais importante para ele passa a ser a garantia de sua remuneração para que ele consiga manter o padrão de vida da família que os membros vivem alienados emocionalmente uns dos outros. Veja o que o narrador fala sobre o trabalho. Eu vou ler uma frase do livro. Agora, não fazia já questão de um ministério determinado, uma direção ou setor de atividade. Precisava simplesmente de um emprego com ordenado de 5.000. Ou seja, ele chega num ponto que nem mesmo ele se importa com o cargo, com a área, ele se apaga frente a uma necessidade de conseguir determinado recurso financeiro que ele possa estabilizar a família em uma determinada posição. O tédio nunca desaparece da vida de Ivan Illich. Ele é escamoteado, mas ele fica sempre ali à espreita, pronto para atacar. Quando ele é confrontado pela autonomia que o personagem tem de fazer de si algo produtivo para ele mesmo, ele surge. Mas a questão é que a morte, que parecia afastada do universo dos vivos, como se não dissesse respeito ao personagem, aparece na vida de Ivan Illich. Ele tem consciência de que ele vai morrer. E a morte deixa, sim, de ser algo que se aplica a um homem abstrato e não a si próprio. A consciência da morte, a iminência da morte, impele ao balanço e à busca por sentido da própria vida ou sobre a existência, ou sobre a ausência da própria vida. A partir do 6º capítulo da novela, o personagem passa a pensar mais sobre essas questões. O narrador dá voz aos pensamentos do protagonista, cede a ele por meio das aspas a palavra. Ivan Illich sente-se próximo de apenas 2 personagens nesse momento da sua vida, no momento da doença. Um criado que veio do campo e o seu filho, Vassili Ivanovich, que era até então visto com certa indiferença pelos outros e também pelo próprio pai, no período em que ele era saudável. A esposa e a filha ele passou a não suportar mais, por ver nelas justamente aquilo que ele havia sido, alguém alienado, digamos assim, pelo cotidiano massificante, pela busca eterna por coisas, status, reconhecimento, posição, etc. E que naquele momento ele gostaria de esquecer, de riscar da vida dele.
É como se Ivan Illich, à medida em que pendia em direção à morte, ganhasse consciência cada vez maior sobre sua existência. Veja que há uma dor física e uma dor moral. A mim fica muito claro uma espécie de desmascaramento do ser. Explico. No sentido de que a natureza, com a doença e a dor, mostra quem rege a vida e a existência. Nesse sentido, tudo que ele buscou, as coisas que ele se apegou, valorizou, perdem o sentido para ele. Chega a um ponto em que ele quer que tudo acabe, mas a doença persiste teimosa. Eu me lembro sempre do delírio do Brás Cubas, quando eu penso em A Morte de Ivan Illich. Para quem leu O Delírio do Brás Cubas, acho até que há um vídeo aqui no canal em que eu leio e comento o Delírio do Brás Cubas. O personagem, o Brás Cubas em delírio, viaja em direção à origem dos tempos e encontra Pandora. E Pandora, na figura personificando a natureza, vira para ele e fala: eu sou tua mãe e eu sou sua inimiga. É um livro assim assombroso, são, na minha edição, 96 páginas, uma construção, uma novela perfeitamente construída e que eu acho que todo mundo deveria ler. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.